O Messias muçulmano, ou a primeira besta do Apocalipse. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, mas aquele que tem a minha palavra, fale fielmente a minha palavra. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, disse o Senhor. Eis que, eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com a sua vanjactância. Pois, eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e eles não trazem proveito algum a este povo, diz o Senhor. Jeremias capítulo 23.28 a 32. Em primeiro lugar gostaria de informar, que relato desta revelação, embora algumas partes já se cumpriram, foi apenas um sonho o qual eu creio que tenha vindo pela permissão de Deus. E caso ela se confirme por completo, toda a glória e toda a honra seja dada a Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o único que conhece o futuro e todas as coisas, as visíveis e invisíveis, pois Ele tudo criou. No início do ano de 1997, eu tive um sonho, o qual, embora eu tenha contado para diversas pessoas que não me deram crédito algum na época, relutei em divulgar, mesmo vendo parte dele se cumprir no ano de 2012. Evitei contar, com receio de me acusarem de heresias, ainda porque eu não tinha um bom conhecimento da palavra de Deus. Todavia, hoje sei que, não é nenhuma heresia você contar um sonho profético, o que você não pode é dizer, disse o Senhor, quando Deus não te disse nada, e nem contar um sonho mentiroso, o qual você não teve, mas inventa para buscar a sua própria glória, e como diz a palavra através do profeta Jeremias, isso é jactância. Mas, voltando ao sonho, no ano de 1997 sonhei que eu estava subindo uma montanha que fica nos fundos do orfanato onde morei. De repente, quando eu já encontrava-me na metade daquela montanha, eu ouvia os meus colegas de orfanatos me chamando de volta. Eles diziam, Alberto, volta porque Jesus Cristo já voltou. Eu os respondia, não, Jesus Cristo ainda não voltou. Então eles retrucaram, já voltou sim, ele está lá embaixo com o povo. Então, eu comecei a descer aquela montanha de volta, visto que meus colegas insistiram. Porém, quando cheguei ao pé da montanha, vi que estava havendo um grande alvoroço, com toda aquela gente aclamando a um homem que se encontrava à frente da multidão. Todos gritavam seu nome ao mesmo tempo num grande clamor. Mas quando eu o olhei, vi um homem com um longo vestido preto com um turbante branco na cabeça e um grande livro preto debaixo do braço, o qual eu achava, no sonho, que era a Bíblia Sagrada, e o homem vestido de preto, eu o identifiquei no sonho como se fosse um padre. Mas todos ali naquela multidão o identificavam como se fosse o próprio Senhor Jesus Cristo, ou simplesmente o Messias. Mas logo que eu o vi, disse ao meu colega de orfanato, não, este aí não é o Senhor Jesus. Mas aquele colega estava empolgado com o sujeito, e me levou para conhecer algumas coisas que aquele homem havia feito na terra que as pessoas viam como se fossem maravilhas. Então, fomos a um local onde havia árvores frutíferas, e logo o colega arrancou uma goiaba e deu-me para provar. Aquela goiaba tinha o formato de um ovo de galinha, e quando a mordi percebi que a goiaba continha o gene do ovo de galinha, algo estranho, que não sei nem se isso é possível. Então o meu colega perguntou-me, o que você achou dessa fruta? Eu respondi que, na época do nosso Senhor Jesus Cristo era melhor. O tal Messias era um homem muito carismático e era amado por todos, e vivia cercado por multidões que o aclamavam. Depois disso acordei sem entender bem este sonho,
mas devido ser algo estranho, eu preferi escrevê-lo e guardar para não me esquecer. Porém, no ano de 2013, num domingo, eu voltava da igreja, e passando em frente a uma banca de jornais, eu vi estampado na capa daquele jornal popular uma foto, que eu acreditava já ter visto aquela cena antes em algum lugar. Mas o que mais me chamou a atenção foi o estranho nome na manchete que dizia: "Começa a Era Rouhani no Irã". Naquele dia, eu não ia nem comprar o jornal, mas devido à cena da capa e sua manchete eu comprei. Ao chegar em casa comecei a ler a reportagem e, mesmo sabendo do que se tratava, algo me intrigava, pois eu lembrava-me de que já havia visto aquela cena antes, junto com o nome associado a ela. Então, falei: "Meu Deus, aonde foi que eu vi esta cena?" Logo veio-me a lembrança de que eu havia sonhado com um sujeito daquela cena e com o seu nome. Daí, eu comecei a procurar meus cadernos antigos, com receio de que já havia jogado fora, afinal, na época do sonho eu possuía muito mal o primeiro grau completo, e agora já estava formado, e me lembrei de que eu tinha mania de escrever e guardar os sonhos que eu não entendia e que sabia que não eram frutos da minha imaginação. Depois de muito procurar encontrei apenas um, mas exatamente o que eu escrevi aos sonhos, e para minha surpresa estava lá registrado aquele sonho que tive em 1997. Como já relatei, lá estava tudo, inclusive com o nome que eu escrevi, com apenas uma diferença na grafia: eu havia invertido as letras R e H, porém lendo a mesma sonoridade na leitura, pois me lembrava exatamente como a multidão o aclamava: "Rouhani, Rouhani, Rouhani, Rouhani". Então peguei a câmera e filmei o jornal, para se por algum motivo eu perdesse o recorte do jornal, que também guardei, haveria de ter um vídeo guardado em um CD. Fiz isso apenas como uma garantia de preservar provas do cumprimento da revelação, como você pode observar, inclusive com a frase: "O homem do mal chegou", e assinei. Eu até pensei em fazer um vídeo naquele ano, mas algo me dizia para não fazer, mas que eu esperasse a sua reeleição, que culminaria com o aniversário de 70 anos de Israel. E foi o que fiz, aguardei, mas na minha interpretação ainda havia uma dúvida, pois eu achava que ele seria o Messias de Israel, mas agora tenho outro entendimento: ele será o Messias dos árabes, mas que será aceito no mundo inteiro por aqueles que não têm Jesus Cristo. No sonho eu o via sendo grandemente aclamado como o Messias: "Rouhani, Rouhani, Rouhani, Rouhani", mas na verdade não era só por isso que ele estava sendo exaltado, ele havia feito algo mais que não foi revelado no sonho, para receber esse louvor. Mas, amados, isto é apenas uma revelação em sonho, podendo se cumprir por completa ou não, porém se veio da parte de Deus, certamente irá se cumprir na íntegra. Todavia estejamos vigilantes na palavra de Deus, como disse o apóstolo Paulo: "Não vos moveis facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavras, nem por epístolas, como que escrita por nós, como se o dia de Cristo estivesse já próximo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não virá, se não vier primeiro a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, e se exalta sobre tudo o que se chama Deus ou se adora, de maneira que, ele como Deus, se assenta no templo de Deus, manifestando-se que é Deus." 2 Tessalonicenses 2:2-4.